de quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Vamos lá, hoje é quarta-feira e a nossa aula é de Geografia. Coloque na página 341 para tia Letícia, coloquem a data de hoje e escrevam online, ok? Bom, a aula de hoje ela é continuação da nossa última aula, da aula da semana passada, que a gente aprendeu sobre a diversidade cultural do povo brasileiro. Lembra que a tia falou da raça, das raças, das etnias, né? Essa variedade de culturas. Lembra do caldeirão cultural? Hoje é uma continuação da aula passada, tá bom? Então vamos lá. O Brasil foi o último país da América a acabar com a escravidão. Ela durou até 1888. As condições de vida dos ex-escravizados e de seus descendentes permaneceram ruins após a libertação. Muitos não tinham profissão definida, estudos, lugar para morar ou dinheiro. Portanto, vários continuaram trabalhando nas áreas rurais. A partir de 1930, essa população também migrou e se instalou nas periferias das grandes cidades, mas geralmente sem acesso a boas oportunidades de trabalho e estudo. Dados recentes do IBGE mostram que a pobreza entre os afrodescendentes é ainda muito grande. Aí embaixo temos um texto que o IBGE fala assim: IBGE mostra as cores da desigualdade. As estatísticas de cor ou raça produzidas pelo IBGE mostram que o Brasil ainda está muito longe de se tornar uma democracia racial. Em média, os brancos têm os maiores salários, sofrem menos com desemprego e são maioria entre os que frequentam o ensino superior, por exemplo. Já os indicadores socioeconômicos da população preta e parda, assim como os dos indígenas, costumam ser bem mais desvantajosos. Bom, aí embaixo nós temos 3 perguntinhas que nós vamos só conversar, não precisa responder, ok? Sobre esse texto aí. Então fala assim: você sabe o que é democracia racial? Quem aí que sabe o que significa democracia racial? Bom, democracia racial é a igualdade entre todas as pessoas, independente da sua raça, da sua cor de pele, né? Que isso existe aqui no Brasil? Não, né? É a segunda pergunta, olha só. A democracia racial acontece no Brasil? Infelizmente não. Tem muitas pessoas ainda preconceituosas, tem muitas pessoas que são racistas, né? Então, infelizmente, não temos a igualdade para todos, que deveria ter, não é mesmo? Por que você acha que a situação socioeconômica da população preta e parda é pior do que a da população branca? É exatamente o que a tia falou, devido ao quê? Ao preconceito, ao racismo de muitas pessoas. Infelizmente ainda não acontece a democracia social, não racial, não só aqui no Brasil, mas em muitos lugares também ainda não existe, né? Então olha só, a tia vai mostrar agora uma figura para vocês poderem refletir sobre ela, tá bom? É muito interessante, olha só. Respeito não tem cor, tem consciência. Viram? É o que fala? Que não podemos ter racismo, preconceito. Todos somos iguais. Temos direito, precisamos ter direitos iguais, independente da nossa cor de pele, independente da nossa cultura, independente da nossa raça, não é mesmo? Então vamos lá. O Brasil é o país que tem a maior população de origem africana fora da África. Por isso, a cultura do continente africano tem grande influência em todo o nosso país, com destaque na região Nordeste. Os povos africanos trouxeram muitas técnicas que aprimoraram as atividades de mineração e pecuária. No início do século XIX, as manifestações culturais da África eram proibidas, porque os europeus viam essas populações como atrasadas e se comparadas à população europeia. A partir do século XX, as manifestações da cultura africana começaram a ser aceitas e reconhecidas como expressões nacionais que influenciam o cotidiano de todos os brasileiros. Na página 342,
nós temos algumas palavrinhas de origem africana. A tia vai falar algumas, ok? Então vamos lá. No vocabulário nós temos angu, cafuné, inhame. Na música e na dança. Na música temos os ritmos samba, maracatu. Temos instrumentos musicais como o agogô, o berimbau. Lembra da capoeira? Precisa do berimbau para jogar capoeira, né? Aí na dança, capoeira. Religião, candomblé, umbanda. E na culinária, acarajé, vatapá, feijoada. Todas as palavrinhas de origem africana. Então vamos lá. Observe as imagens e leia as legendas. Você sabia que o ofício das baianas de acarajé se tornou um patrimônio cultural imaterial no Brasil? Sabe as baianas lá da Bahia, que ficam nas praças, que ficam nas ruas vendendo acarajé? Com aquelas vestimentas, sabe o que a tia tá falando? Então, isso se chama patrimônio cultural imaterial. O que significa isso? Práticas e tradições culturais passadas de geração em geração. Por exemplo, música, arte, festas e saberes. Esse termo é reconhecido por instituição do governo. Então, o que seria o patrimônio cultural e material? São as tradições que vão passando de geração em geração. A mãe faz, depois a filha faz, a neta também faz, a bisneta faz e vai passando de geração em geração. Então essa venda aí dos acarajés lá das baianas é uma cultura que vem passando, é uma tradição que vem passando de geração em geração, de geração em geração. Não tem fim, tá bom? Então isso quer dizer patrimônio cultural imaterial. Vamos lá. Página 343. Quais outros elementos da cultura africana podemos identificar na fotografia além da capoeira? Aqui, nessa página anterior aqui. O que é que tem além da capoeira, da fotografia da capoeira? Tem outras coisas, instrumentos musicais, né? Temos também o que? As próprias baianas, não é mesmo? Então vocês vão olhar aqui na figura anterior para fazer essa resposta do número 1, tá bom? Embaixo, vamos aprender agora sobre os povos europeus, os portugueses. Então olha só, para começar temos um selo. Alguém aí sabe o que significa um selo? Nessa nova era é difícil a gente ver um selo, né? Com mensagens em WhatsApp, e-mail. É muito difícil a gente usar uma carta, porque o selo a gente usa quando a gente manda uma carta para uma outra pessoa da mesma cidade ou de outra cidade, de outro estado, tá bom? Então isso daí é um selo. Esse selo aí, o desenho desse selo, fala sobre o 50º aniversário de Pedro Álvares Cabral, que foi que descobriu o Brasil, não é mesmo? Então aí também temos umas perguntinhas, não precisa responder, mas a tia vai comentar com vocês, tá bom? Letra A. Quem está sendo homenageado? Pedro Álvares Cabral. Por que ele está sendo homenageado? Devido ao seu 50º aniversário. Letra C. Qual foi o primeiro povo europeu que chegou ao Brasil? Foram os portugueses, não é mesmo? Então vamos lá. O Brasil recebeu uma grande influência dos povos europeus em sua cultura. Os portugueses foram os primeiros europeus a vir para o Brasil, embora eles tenham chegado em 1500. A colonização portuguesa começou somente em 1530. Isso porque os portugueses se preocupavam com uma possível invasão do Brasil por outras nações, como Holanda, Inglaterra e França. A colonização do Brasil esteve relacionada com a exploração, a produção e a comercialização de diversos produtos ao longo do tempo, como a cana-de-açúcar, o ouro e o café. Vamos lá. Na página 344 temos uma imagem aí. Essa imagem aí é do encontro dos índios, que já estavam aqui, não é mesmo? Com os portugueses que chegaram aqui. Então, olha só. Número 1.
Você imagina como foi o encontro inicial entre os portugueses e os indígenas retratado na imagem? Como será que os portugueses se sentiram? E os indígenas? Escreva abaixo. Vocês podem pesquisar na internet, podem escrever aí, não precisa ser muita coisa. Esse espacinho aí é suficiente. Então a tia quer que vocês falam como que foi esse encontro. Foi como? Eles tinham a mesma cultura? Quem queria mandar em quem? Façam isso aí com atenção, tá bom? Na página 345 está assim: em sua opinião, por que tantos portugueses migraram para o Brasil quando o país era colônia de Portugal? E depois? Essa resposta é uma resposta pessoal, mas também vocês podem estar pesquisando, não tem problema nenhum. Depois a tia vai corrigir, ok? Entre os povos de origem europeia, os portugueses foram os que mais influenciaram a formação do povo brasileiro. Por serem os colonizadores, sua cultura predominou sobre as demais. O Brasil foi colônia de Portugal até 1822, quando foi proclamada sua independência. Portanto, na formação da cultura brasileira, há muitas marcas da cultura portuguesa. Então, quer dizer que até 1822, quem mandava no Brasil era Portugal. Entenderam? Por isso que aconteceu a independência do Brasil, para o Brasil se separar de Portugal. Aí temos assim, a língua oficial do Brasil é a língua portuguesa. Religião. A maioria da população brasileira pertence à religião católica. Porém, temos várias outras religiões, não é mesmo? Culinária. Bacalhau, caldo verde, linguiças, cozidos e muitas outras comidas, não é mesmo? Festas. Festa junina, carnaval, fandango, cavalhadas, né? Tem muitas que ficam no Nordeste, muitas festas do Nordeste, muitas festas no Norte, cada um com a sua cultura. Na página 346, tem assim: outros povos que influenciaram a formação cultural do Brasil. Além dos portugueses, indígenas e africanos, que nós já estudamos, outros povos também influenciaram a formação da cultura brasileira. Então temos alemães, portugueses, espanhóis, sírios e turcos, italianos, japoneses e japoneses. O gráfico aí mostra todas essas cores e temos outros e total. Por que tem esse gráfico aí? Porque tem 5 perguntinhas sobre esse gráfico. Então vocês vão prestar bastante atenção nesse gráfico. Cada um tem sua cor, cada povo tem sua cor. E vocês vão responder as 5 perguntinhas. Letra A. Em que período chegaram mais imigrantes ao Brasil? Vocês vão ver aí os anos que está debaixo de cada coluna e vão colocar o ano aí para tia. Os anos. Em que período chegaram menos imigrantes ao Brasil? No período de 1884 a 1903, qual nacionalidade de imigrantes teve maior quantidade de pessoas chegando no Brasil? Letra D, na outra página. Em que período os sírios e os turcos começaram a vir como imigrantes para o Brasil? E letra E, e os japoneses. Todas essas 5 perguntas são relacionadas ao gráfico, tá bom? Só prestar atenção no gráfico e fazer com atenção, ok? Os grandes fluxos de imigrantes começaram a chegar ao Brasil em 1808. Fluxo de imigrantes para o Brasil. Então, olha só. A partir de 1820, muitos alemães e italianos vieram para a região sul, onde fundaram cidades e desenvolveram a pecuária e a agricultura. Em 1888, com a abolição da escravidão, chegou ao Brasil, principalmente na região sudeste, um grande número de imigrantes italianos para trabalhar na lavoura do café. A partir de 1904, começou a intensificar a imigração de asiáticos, libaneses, sírios, turcos, chineses e japoneses. Na década de 1960, vieram os coreanos, aqui tem bastante, né, no Brasil.
Na década de 1980, começaram a vir africanos da Angola e Moçambique. Então aí embaixo tem as figuras representando isso que a tia Letícia acabou de ler para vocês. Ok? Página 348. A página 348 vai ser a nossa última página do dever de hoje. Combinado? Então vamos lá. Os imigrantes europeus, além dos portugueses, e os imigrantes asiáticos também trouxeram contribuições para a formação do povo brasileiro. Aí nós temos alemães, italianos, japoneses, sírios e turcos. Nós vamos ver o que cada um trouxe para cá. Os alemães, diversidade da agricultura, cultivo de trigo e criação de suínos, arquitetura, desenvolvimento urbano e agricultura familiar. Os italianos, culinária, massas e pizzas. Quem é que não gosta? Vocabulário que eles trouxeram: tchau, mortadela, maestro e etc. Trouxeram também a religião católica. Os japoneses introduziram a religião budista, uso de bambu, cultivo de diversas hortaliças e frutas como caqui doce, amendoim japonês, bairro da Liberdade, culinária, sushi, sashimi e etc. Sírios e turcos, culinária, quibe, esfirra, comércio, o vocabulário deles: alface, javali, laranja e tem outras também. Embaixo nós temos um super desafio. Escolha um dos povos europeus que contribuíram na formação da população do Brasil. Em seguida, selecione um aspecto de sua cultura, culinária, arquitetura ou religião e pesquise mais detalhes sobre ele. Quais suas principais características? Em que lugar do Brasil ele é mais comum? Escreva abaixo o que descobriu e compartilhe com seus colegas. Nós só vamos escrever o que nós descobrimos. Compartilhar vai ser meio complicado agora. Só que vocês vão fazer isso daqui, ó. Vão escolher um desses 4 e vão pesquisar sobre um deles. Não precisa ser todos, ok? É só sobre um desses. E vai escrever sobre a cultura, né? Que tá aí, culinária, arquitetura. Pesquisar o que vocês querem pesquisar sobre cada um desses povos. Combinado? Então é essa atividade de hoje, pode pesquisar na internet, não tem problema nenhum. Esse dever aí a tia não vai corrigir, tá? Só essa página aí, porque cada um vai fazer do seu jeitinho, vai escolher o povo que quiser, então faça com bastante atenção, tá bom? Daqui a pouquinho a tia Letícia volta com a nossa correção. Beijinho!